Era uma madrugada quente, eu tinha usado muita droga e por volta das 3h30, em poucos segundos, o silêncio deu lugar a um grande terror. A divisão entre meu pai e minha mãe era muito grande por conta do vício que meu pai tinha. Ele era envolvido com drogas, se tornou traficante e por muitos anos nós vivemos assim. Até que um dia, numa tarde, chegou o carro da polícia, na época era um jipe, e os policiais armados entraram dentro de casa, tinha um homem já com ele algemado, e perguntaram pelo meu pai. Minha mãe disse que ele não estava, e naquele momento ela foi algemada e presa. No meu interior veio uma revolta muito grande, em saber que aquilo não era culpa dela e sim de quem? Do meu pai. E ela ficou ali 6 meses. Quando ela saiu, ela resolveu vir embora para São Paulo, tentar uma vida nova, pediu para ele a separação e veio embora. Chegando aqui, aparentemente seria algo para melhorar, por um tempo sim, até que eu comecei a me envolver também na criminalidade em relação a assaltos. Então, aos 18 anos, eu cometi meu primeiro assalto. Naquele momento, para mim, veio a imagem da família. Quer dizer que eu estou me tornando como meu pai. 2 dias depois, me acharam na praça e aí eu fui preso. Naquele momento, eu olhei e eu pensei, poxa, a minha vida vai ser destruída aqui ou eu vou conseguir viver de novo o que eu tinha, que era família? Até que minha mãe foi fazer a visita e naquele momento ali, ela olhou para mim e disse: "Hum." Ela disse para mim: "Foi para isso que eu te criei?" E eu quis falar para ela uma palavra e eu não falei. Mas dentro de mim eu falei: "Eu sou a imagem." Eu sou a imagem do que meu pai me criou. O que ele mais temia, nos batia para a gente não ser, com 18 anos de idade, que eu me tornei um bandido. Chegou um tempo, acho que completando 6 meses, saiu o relaxamento da prisão. E na época era chamada SURSE. SURSE é a pessoa sai em liberdade condicional. 2 meses depois, eu já estava envolvido novamente no crime, só que dessa vez como traficante. Passei a dominar bocas de fumo, roubar a boca de fumo, dar tiro nas pessoas. E naquele momento ali minha mãe parou para mim e disse: "Você é um pau que nasceu torto e vai morrer torto." E a cocaína passou a ser meu porto seguro. Eu cheguei a dizer que eu amava mais a cocaína do que a minha própria mãe. A vida perdeu o valor ao ponto de eu falar assim: a humanidade para mim tem que morrer. Se eu matar todo dia um ser humano, eu vou me sentir bem. Conheci uma pessoa, essa pessoa eu acabei casando com ela, só que no meio disso daí, eu descobri uma traição da minha esposa. E eu vi ela com o rapaz. E eu olhando para os dois, vinha a voz: "Mata os dois." E vinha do outro lado outra voz: "Não olhe para o que você está vivendo, levante e vá embora." E eu me levantei e fui embora. E eu acabei tendo que sair de dentro de casa, o casamento se foi e eu passei a morar na casa da minha mãe. Era para mim fazer o quê? Parar, analisar, ver as condições, ver a chance que eu estava tendo. Conclusão: não saía de mim as drogas. Então era uma prisão ao qual eu não conseguia me livrar. Até que eu estava em casa usando, por volta de 3 horas da manhã, 3h20 mais ou menos, ela saiu do quarto com o meu padrasto, olhou para mim e falou: "A partir de hoje eu não vou mais aceitar você dentro de casa. Então você pega as suas coisas e sai." No momento que eu estava usando, aquilo para mim, tá bom, peguei minhas coisas e fui embora. E saí.
no meio da rua, uma noite calma. Naquele momento, deu início a um terror na minha vida, porque eu parei para pensar o que eu vou fazer da minha vida agora. E eu costumava dizer, minha mãe é minha heroína, porque eu via o que ela fazia por mim. Naquele momento que eu parei para ver que ela tinha me posto para fora de casa, para mim ela passou a ser o nada vezes nada. E saí dali e fui pro morro. Quando eu cheguei no morro, o traficante sentou comigo a noite inteira, ouviu toda a minha conversa, tudo que eu tinha passado, falou, você pode ficar aí, você começa a vender algumas coisas, pega o seu dinheiro, se for necessário, você abre uma outra boca para você mais para frente e você continua. Me deu uma chance, que eu passei a usar as seringas, 10 seringas eu andava com ela, e eu tomava andando, aplicava isso andando, ao ponto de eu urinar dentro da seringa para lavar ela. Eu recebi um nome, filho do diabo, porque eu não morria por conta das coisas que aconteciam. Até que teve uma confusão no morro e eu fui jurado de morte. E vinha dentro de mim, se mata. Não tem mais jeito para você. E eu saí andando sem rumo. E passando no bairro onde eu morava, eu nunca tinha ouvido falar de Igreja Universal. E eu passei 4 vezes, subi e desci, subi e desci, subi e desci. Na quarta vez, quando eu estava subindo, eu não cheguei a olhar para dentro da igreja, mas uma obreira me pegou pelo braço assim, Senhor, o senhor gostaria de participar de uma oração? E eu fui muito bruto com ela, eu falei, tira a mão de mim, por que você está pegando em mim? Ela falou, não senhor, me desculpa, é que eu quero chamar o senhor para participar de uma oração. Eu falei, por que oração? Não preciso de oração. E eu entrei, mas eu entrei com a intenção de roubar a igreja. Sentei com o pastor, pedi para ele me orientar o que fazer. Ele falou, ó, você vai vir sexta, você vai vir quarta, você vai vir domingo. Eu achei assim, foi muita paciência desse pastor. Eu vi um amor que eu não vi em ninguém. E na reunião eu ganhei uma Bíblia. E eu falei, como é que eu vou ler tudo isso aqui? Ele falou, aos poucos você vai ter que se acostumar. E fui lendo a Bíblia. Numa passagem, ele diz assim, olha, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Falei, então minha mãe me lançou, mas ele não vai me lançar. E eu fui me entregando. Sexta-feira, quarta-feira, no domingo, eu entendi que eu tinha que deixar tudo aquilo que eu vivia. As drogas, deixar as armas, o crime, a vida errada que eu estava vivendo, para ter uma vida nova. Então eu me entreguei para Jesus, me batizei nas águas, 6 horas da manhã, água gelada, para entrar no reino de Deus. E eu sabia que tinha que pagar o preço. E até que teve uma vigília, e nessa vigília, eu, por ter entregue toda a minha vida, tudo que eu estava vivendo no passado, foi algo inesquecível na minha vida. E ali naquele momento o bispo chamou quem queria receber o Espírito Santo, descesse da galeria e fosse até a frente do altar. Quando eu dei por mim, eu já estava lá na frente do altar, o pastor com a mão na minha cabeça, várias pessoas, e ali eu já vi tudo diferente. Eu já percebi essa força dentro de mim, essa certeza dentro de mim de que já não era mais o Duarte que estava ali. Não era mais o... Como Deus trabalha, né? Não era mais o filho do diabo, mas o filho de Deus. Quando o Espírito Santo entrou, essa paz, ela veio completar a minha alegria, de maneira que já não há mais culpa, condenação alguma que possa me impedir de chegar no reino de Deus. E desde aquele momento, aquele dia, eu me tornei um novo homem. Não devo nada para a justiça, estou liberado de tudo, tenho minha vida comum, e Deus foi acrescentando cada dia mais e mais. Me casei, minha esposa hoje é batizada com o Espírito Santo, então hoje eu posso dizer que eu sou um homem feliz, realizado,
Deus abriu as portas, me deu uma empresa, eu trabalho para mim mesmo, a minha vida mudou. Eu não fiquei milionário, eu não passei a ter avião, não fui para Dubai, mas eu recebi algo muito maior do que qualquer tesouro na terra. Foi a certeza do meu chamado, a certeza do Espírito Santo. E eu era conhecido como filho do diabo, mas hoje eu sou conhecido como filho de Deus, porque o Espírito Santo, ele habita em mim.